Permita-me orar, como de costume e como é a minha necessidade. Seu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma vez mais aqui eu estou carente e necessitado da Tua compaixão, carente e necessitado da Tua misericórdia, porque uma vez mais eu estou aqui, Deus, atrás deste púlpito, como proclamador da Tua palavra, mas olha para mim, Senhor, olha para mim. Sou tendencioso a pecar, sou tendencioso a falhar, sou tendencioso, Deus, a cometer erros. E quantas são as vezes, ó Deus, que caído eu estou diante do Teu trono, lhe pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, pelos pecados que eu cometo. Sim, Deus, eu sou pequeno, eu sou um vaso de barro, eu careço da Tua ajuda, Senhor, e necessito da Tua ajuda para pregar a palavra do Senhor, pois eu preciso ouvir a Tua voz. A Tua igreja aqui reunida necessita ouvir a Tua voz. Por isso eu peço, Deus, derrame sobre mim a Tua graça, a Tua sabedoria, o rico conhecimento do Senhor no proclamar desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Profeta Daniel, que antes de iniciar o seu chamado profético, era um rapaz bem de vida ali em Jerusalém. Israel estava sofrendo por conta da idolatria, e por causa da idolatria, Deus enviou o juízo àquela terra. Mas antes do juízo, Deus enviou os profetas para alertar, mas o povo não deu ouvidos. E Daniel vivia ali naquele contexto de época, naquele contexto histórico. Mas Daniel tinha um coração puro, Daniel era um jovem temente ao Senhor, e, é importante aqui dizer, Daniel era de família nobre, Daniel era de família rica. Mas infelizmente, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, destruiu casas, queimou casas, matou pessoas, o rei de Jerusalém da época, o rei de Israel da época foi poupado a vida, mas a Bíblia fala que Nabucodonosor ordenou que furasse os olhos dele. E ele foi levado cativo com os olhos furados. Mas não somente o rei foi levado cativo, inúmeros nobres, pessoas da alta sociedade, foram levados cativos para a Babilônia, e entre eles Daniel, um jovem na época, foi levado para a Babilônia para ser escravo, para viver debaixo daquele jugo da Babilônia. Essa é a introdução necessária para compreendermos quem era Daniel, este homem que mesmo na Babilônia permaneceu firme, permaneceu fiel aos princípios de obedecer ao Senhor. 3 reis, 3 governantes passaram por aquela terra enquanto Daniel era escravo, mas em nenhum desses 3 reinados ele se corrompeu, permaneceu fiel. E Deus encontrou aquele homem no meio da Babilônia e começou a usá-lo como profeta, começou a usá-lo de forma poderosa. E Daniel recebeu inúmeras revelações. O livro do profeta Daniel, meus irmãos, traz inúmeras revelações que ele recebeu do Senhor. E durante muitos anos, meus irmãos, quando algumas figuras descritas no livro de Daniel não havia a confirmação da existência, alguns reis, alguns soberanos, quando ainda a história, os historiadores não tinham ido registro de que essas pessoas existiram, havia uma descrença a respeito da veracidade do livro de Daniel. Até algumas décadas atrás, acreditava-se que o livro de Daniel era um livro que havia sido inventado por alguém. Por quê? Porque todas as profecias que Daniel recebeu de Deus se cumpriu de forma literal e de forma precisa. De modo que os sábios disseram, não tem como esse livro ser um livro profético. Não tem como. Certamente quem escreveu esse livro sabia, porque viveu naquele tempo os acontecimentos daquelas coisas. Não tem como esse homem ter recebido tais profecias. Mas o tempo passou e os historiadores descobriram que, na verdade, sim, o livro de Daniel é um livro verídico, de acordo com os personagens que o livro de Daniel cita.
Porque Deus não erra, meus irmãos. O homem erra, o homem falha. O homem profetiza e não acontece. O homem tem revelações e nem sempre vem de Deus. Mas Deus, quando profetiza, Deus, quando dá revelação, é real, é verdadeiro. E Daniel foi um profeta verdadeiro. E no último capítulo do seu livro, capítulo 12, do versículo 1 em diante, assim nós encontramos o seguinte texto: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém? Aqui o profeta Daniel recebeu uma revelação profética de Deus, dizendo que no final dos tempos, Miguel, o príncipe de Deus, se levantará para guerrear no que eu entendo ser a guerra e a batalha do juízo final, onde Satanás, a besta, as bestas, na verdade, o falso profeta, o anticristo, Satanás, o dragão e os seus anjos se levantarão nessa terra para uma batalha contra o povo de Deus, e Deus irá levantar Miguel, o príncipe de Deus. E Miguel e os seus anjos novamente guerrearão contra Satanás e seus demônios e o lançarão no inferno e logo em seguida no lago de fogo. É importante aqui, meus irmãos, eu dar uma pequena explicação a respeito do título do anjo Miguel. Aqui está dizendo que Miguel é o quê? É um príncipe. E por que Miguel é um príncipe? Porque só Jesus Cristo é rei. No céu, meus irmãos, não existe nenhuma entidade maior do que Jesus, maior do que Deus. Mesmo Miguel, um arcanjo, um querubim de guerra, um dos principais anjos citados na Bíblia, ele é um príncipe, ele está abaixo de Deus. Falo isso porque existe certa denominação evangélica que prega que Miguel é Jesus. Tiver esse entendimento errôneo, tiver esse entendimento totalmente herético. Não, Miguel não é Jesus. Porque a Bíblia fala que todos os anjos são menores do que Jesus. Miguel é um anjo poderoso. Miguel é um querubim de guerra, é um anjo ali, vamos assim dizer, de confiança do Senhor no que diz respeito às batalhas. Mas Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. Miguel é príncipe, Jesus é rei, e só Jesus deve ser adorado, só Jesus deve ser glorificado, porque é graças ao Senhor Jesus que Miguel e os anjos nos servem. O livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas a pregação nessa noite, meus irmãos, é a respeito desse livro. Daniel ouviu que existe um livro, e aqueles que tiverem os seus nomes escritos nesse livro será salvo. Daniel viveu muito tempo antes de Jesus. Daniel viveu séculos e séculos antes de Jesus. Mas séculos antes de Jesus vir ao mundo, Daniel já havia recebido a revelação da existência do livro da vida, onde todo aquele que tiver o nome escrito será salvo. E quem escreve, meus irmãos, o nome, quem escreve o meu nome e o seu nome no livro da vida é Jesus Cristo. Aquela mão que um dia esteve pregado na cruz, agora escreve com muita alegria o nome de todo aquele e de toda aquela que reconhece os seus pecados, que se prostra de joelhos e faz uma aliança, confessando-o como Salvador. É Jesus que escreve o nome no livro da vida para todo aquele que o recebe como Salvador. Porém, meus irmãos, aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, estes estarão destinados à perdição. Estes estarão destinados à condenação eterna. E triste é saber que se o julgamento fosse hoje, muitas pessoas não estariam com o nome escrito no livro da vida. No livro do Apocalipse,
Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. A palavra de Deus nos traz de forma profética, porque ainda não aconteceu, a palavra de Deus nos traz de forma profética a descrição de como será esse dia. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. João assim diz: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros no plural. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse também foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Aqui nós vemos dois homens de Deus, Daniel e João, que viveram centenas de anos separados um do outro, mas como se estivesse tendo a mesma visão. João também viu não somente o livro da vida, mas João viu vários livros. É desnecessário, até porque o tempo não permite, e também seria desnecessário me aprofundar de forma teológica em cada um desses detalhes aqui. Eu creio que não traria muita edificação, mas vamos focar somente no livro da vida. Vamos deixar de lado os livros. Nesse livro da vida, meus irmãos, é onde o nome dos salvos estará escrito. É nesse livro da vida que Daniel viu, que João viu, que estará escrito o nome de cada um daqueles que perseveraram até o fim. Ah, pastor, não é o nome daqueles que um dia levantaram a mão na igreja e repetiram a oração que o pastor mandou fazer? Não é somente assim não, meus irmãos. A salvação, meus irmãos, começa no dia que você entrega a sua vida ao Senhor. Ali Deus repousou a salvação sobre a tua vida, mas ali você começou uma caminhada, ali você começou uma jornada, ali você começou uma batalha contra Satanás, que vai tentar tirar você do caminho da salvação. E é por isso que o livro de Apocalipse diz que aquele que não perseverar até o fim, não receberá a coroa da vida. Pelo contrário, é aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. No dia que nós fazemos uma aliança com Cristo, no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos abraçados na igreja, nós somos felicitados pelos irmãos, nós somos agraciados com muita alegria. Mas ali, meus irmãos, naquele dia nós não recebemos a coroa da vida ainda não. A coroa da vida é somente na linha de chegada, e a linha de chegada é diante do trono. É diante do trono que nós iremos receber a coroa da glória, o prêmio por termos perseverado, o prêmio por termos permanecido fiéis, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tentações e às tribulações, meus irmãos. Aleluia! Existe um livro. Existe um livro da vida. E necessário é que cada crente, necessário é que cada homem, que cada mulher, com auxílio do Espírito Santo, busque discernimento espiritual a respeito de como está a sua vida. Senhor, eu estou vivendo de uma forma sincera, eu estou vivendo uma forma verdadeira de cristianismo. Senhor Jesus, de fato eu estou te louvando, de fato eu estou te glorificando, de fato eu estou te exaltando. Senhor Jesus, eu estou de fato
caminhando passo após passo nesse caminho de salvação? Meus irmãos, é necessário fazermos esse raio-x diante do Espírito Santo. É necessário. Para que dessa maneira, meus irmãos, nós não venhamos ser pegos desprevenidos. A salvação, meus irmãos, é sensível. A salvação é muito sensível. Sabe por que a salvação é sensível? Porque um dia um homem sensível foi pendurado naquela cruz. Jesus, meus irmãos, era sensível. Jesus sentiu. Quando eu falo sensível, eu estou falando da sensação, do sentir. Jesus sentiu cada espinho daquela coroa perfurando a cabeça dele. É muito romântico, é muito tranquilo assistirmos pela televisão um filme a respeito da paixão de Cristo. Mas não dá para a gente ter noção, meus irmãos. Aquela coroa de espinhos não foi uma simples coroa feita por uma roseira, que muito facilmente encontramos no quintal da nossa casa. Aquela coroa de espinhos, meus irmãos, era de uma planta que produzia espinhos de até 5 centímetros. E acredite, os soldados romanos, eles não colocaram, eles cravejaram na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos tocaram os ossos do crânio de Jesus. Jesus sentiu dor de cabeça. Jesus era um homem sensível à dor. E ele sentiu dor nos seus pés. Ele sentiu dor nas suas mãos. Ele sentiu dor nas suas costas. O corpo sensível de Jesus ali esteve pendurado naquela cruz durante 6 horas. Por isso a salvação é sensível. Muito facilmente, meus irmãos, podemos perder a salvação. Ah, pastor, mas uma vez salvo, sempre salvo. Acredite nisso para você ver. E não vigie. Não se autoexamine. Meus irmãos, uma vez salvo, sempre salvo, se você sempre estiver em quebrantamento, em arrependimento, se você sempre estiver buscando melhorar, se você sempre estiver buscando ouvir a voz do Senhor, a te corrigir, a te exortar, um coração quebrantado. Ontem eu ministrei na igreja da irmã Cláudia, e eu citei o Davi, o rei Davi. Meus irmãos, Davi é chamado por Deus, não foi um profeta, não foi um pastor que disse isso, foi o próprio Deus que disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Mas como assim? Como assim Davi era um homem segundo o coração de Deus, se Davi era um homem violento? É isso mesmo, meus irmãos, Davi era um homem violento. Meus irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, naquele momento onde Golias já estava caído no chão, Davi já estava ali com a vitória garantida. Golias estava ali caído, de bucho para cima, de testa para cima. Mas a Bíblia fala que Davi ainda assim foi lá, pegou a espada e arrancou a cabeça daquele homem com a espada. Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós que estivesse ali vendo aquela cena ficaria assombrado. Os mais frágeis até vomitaria. E acredite, não foi com um único golpe de espada, não. Davi tinha cerca de 16 anos. Golias tinha cerca de 3 metros. O peso da espada de Golias era demais, era tremendo. E a Bíblia fala que foi com a espada daquele gigante que Davi arrancou a cabeça dele. Então pode ter certeza, não foi com um golpe, porque Davi não tinha força. Sabe o que Davi fez? Fez assim, ó. Davi praticamente cerrou de forma fria. O menino de sangue frio estava sendo usado por Deus. Davi estava sendo usado por Deus, porque aquele filisteu estava zombando, aquele filisteu estava sendo um instrumento de Satanás. Mas eu me permito fazer esse questionamento: precisava tudo isso, Davi? O cara já estava caído, era só acorrentar o cara, levava ele preso. Davi também, meus irmãos, cometeu adultério. Davi já era casado. E antes de cometer adultério, ele era imoral, ele era lascivo. Por quê?
pode ter certeza que antes dele ter ordenado os guardas irem até a casa de Batseba para trazê-la até ele, pode ter certeza que durante muitos e muitos dias, Davi, sem vergonha, ficava ali escondido, vendo a mulher tomando banho. Pode ter certeza que muitos e muitos dias ele ficou ali na espreita, vendo aquela mulher nua, lascivo e imoral, e desejando o que não pertencia a ele. E quando o pecado foi gerado, ele deu ordem para que os soldados fossem até aquela casa e levassem aquela mulher, mesmo ele sabendo que a mulher era casada e mesmo ele sendo casado. E não bastou isso, Davi também, quando soube que a mulher estava grávida, meses depois, ele arquitetou de forma terrível a morte do Urias, o esposo daquela mulher. Ele não matou o homem com as próprias mãos, mas as mãos dele se sujaram de sangue, porque foi ele que arquitetou a morte daquele homem. Mas pastor, como assim esse homem foi um homem segundo o coração de Deus? Meus irmãos, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, não foi por causa disso, mas foi porque ele tinha um coração que se apressava em se arrepender, em pedir perdão e abandonar o pecado. E todas as vezes que Davi foi repreendido, rapidamente ele colocava os joelhos no chão e pedia perdão a Deus. Davi não somente se arrependia, ele abandonava. Haja visto, arrependimento é abandonar. Não está escrito em nenhum outro texto, em nenhum outro capítulo da história de Davi arrancando a cabeça de outro homem. Não está. Não está escrito em nenhum outro trecho da história de Davi cometendo adultério. Não está. Ele errava, ele pecava, mas ele se arrependia e abandonava. Por isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. E isso falta em nossa vida hoje, meus irmãos. Porque hoje, infelizmente, muitos de nós temos pecado de estimação. Muitos de nós temos aquele pecado que nós não queremos abandonar. E outra, misericórdia. Muitas vezes até fazemos plano. Não, esse pecado eu vou abandonar ano que vem. Ano que vem eu abandono esse pecado. Como se fosse dieta, né? Geralmente, principalmente as mulheres, assim no final do ano, sempre se motivam. Ano que vem eu vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo, vou fazer uma dieta. Muitas vezes nós fazemos isso a respeito do pecado, achando que nós podemos programar ou abandonar o pecado. Meus irmãos, isso é ter pecado de estimação. Isso é ter pecado como se fosse um gatinho no seu colo, como se fosse um cachorro que você alimenta. E pecado não é gato, pecado não é cachorro, pecado é serpente. Quem alimenta a serpente vai ser picado pela serpente e vai morrer por causa do veneno dessa serpente. E aquele, meus irmãos, que permanece no pecado, aquele que sabe que é pecado, mas continua pecando, acredite, pouco a pouco, letra após letra, o seu nome está sendo apagado do livro da vida. O seu nome está sendo removido do livro da vida. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos. A palavra de Deus é uma palavra gloriosa. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, traz revelações de bênçãos, de prosperidade, de riqueza, de cura. Grandes são as virtudes, grandes são as dádivas que a palavra de Deus promete para cada um de nós. Mas a palavra de Deus também traz palavras duras como essa. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, sofrerá. Passará uma eternidade rangendo os dentes, chorando e rangendo os dentes. Meus irmãos, vocês sabiam que no céu não haverá oração? Não existe necessidade de oração lá no céu. Não existe. A oração é aqui, ó, da terra. Porque nós precisamos orar para ter contato com quem? Com Deus. Mas lá no céu, nós já estaremos ali, ó, diante dele, face a face. Mas quer ver um lugar que vai ter oração? No inferno. No inferno vai ter oração. No inferno vai ter clamor. No inferno vai ter grito de socorro por Deus. Deus me ajude!
Senhor, me ajude. Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, o inferno terá mais oração do que muitas reuniões de oração. E orarão, e clamarão, e suplicarão, de tal modo que rangerão os dentes. Meus irmãos, o pior do inferno é a consciência. Certamente o pior do inferno é a consciência de que aquela alma teve inúmeras oportunidades para ter o nome escrito no livro da vida e não aproveitou. É a consciência de que aquela alma um dia até teve o nome escrito no livro da vida, mas apostatou da fé, se corrompeu. Quantos e quantos pastores estarão lá? Quantos e quantos missionários estarão lá? Quantos e quantos presbíteros, evangelistas, diáconos? Quantos e quantos que estiveram na obra estarão lá nesse lugar de sofrimento? Por quê? Porque tiveram seus nomes apagados por conta da má conduta. E eu digo isso respaldado pela palavra de Deus, porque diante desse mesmo trono branco, a Bíblia diz que muitos irão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu até mesmo disciplinei, chamei a atenção das pessoas em teu nome, Deus. Aí Jesus vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Ainda temos tempo, meus irmãos, de zelar pela nossa salvação. Ainda temos tempo de valorizar a nossa salvação. E o mais importante, ainda temos tempo para aqueles que ainda não fizeram aliança com Jesus Cristo. Ainda há tempo. Não sei quanto tempo, porque só Deus sabe. Mas ainda temos tempo, porque estamos aqui. Ainda temos tempo de ter esse privilégio do nome escrito no livro da vida, por meio do arrependimento, por meio do crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Quanto tempo ainda teremos, não sei. Mas se existe alguém aqui nessa noite que ainda não aproveitou essa oportunidade, faça o quanto antes. Porque o seu nome escrito na sua identidade não vale nada. O seu nome escrito na habilitação para você dirigir não vale nada. É muito comum, e eu entendo, e não vejo nenhum problema, mas é muito comum quando uma pessoa tira a habilitação, faz uma selfie e posta no Facebook, que está habilitado. E glória a Deus, tem que ser de fato, é uma conquista. Não é barato tirar a habilitação e também não é fácil. Mas de nada adianta ter o seu nome escrito na identidade, na habilitação, no passaporte. De nada adianta ter o seu nome escrito em um cartão de crédito com um limite de 50 mil reais. De nada adianta você ter o seu nome escrito no seu cartão de débito e lá na sua conta milhares e milhares de reais. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, tu vai para o Beleléu. Tu vai para o Beleléu. E somente através de Jesus Cristo é que o nosso nome é escrito no livro da vida. E é somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus que o nosso nome permanece escrito no livro da vida. Atente-se para isso, meus irmãos. Há pouco cantamos com muita alegria, batendo palma, vencendo vem Jesus. Mas não se esqueça, vencendo vem Jesus para buscar todo aquele e toda aquela cujo nome está escrito no livro da vida. Amém? Essa é a palavra a ser proclamada, que foi proclamada ao coração da igreja nesta noite. Amém? Glória a Deus.